Olha nós aqui com mais um encontro marcado por Deus, para Deus. Por Deus, porque Deus marca encontro comigo, com você, a hora que Ele quer. E para Deus, é porque quando nós compartilhamos coisas boas, que edifique nossa alma, nosso espírito, que venha nos dar crescimento, é para a glória de Deus. Então, o Senhor hoje me deu em Mateus 16, a partir do 15, até onde o Espírito de Deus nos leva. Veja só, o Senhor me deu aqui sobre igreja. O que é igreja? O que é que você traz para a sua vida? O que é a igreja? Qual é a igreja certa? Qual será a igreja certa? Uns falam que é a católica, outras falam que é a evangélica, outras falam e vão, né? Cada um com suas verdades, outros, cada um com suas mentiras, cada um com suas criações. Mas na palavra do Senhor está diferente. Não está indicando qual igreja. Vamos lá. Olha aqui, a partir do 15, 16, 15. Então Jesus interpelou, perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem você fala que Jesus é? A partir do momento que foi revelado quem era Jesus, foi quem recebeu a chave do céu. Vamos lá. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isto não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Da mesma maneira que te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Jesus não falou a igreja católica, a igreja evangélica. Jesus falou sobre uma revelação que veio direto de Deus. Então, abençoado és tu, que recebeu uma revelação do meu Pai. É o que está falando aqui. E sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. Sobre mim eu edifico a igreja. Sobre Jesus. A igreja está edificada sobre Jesus. Jesus é a pedra. Jesus é a base. Então, sobre Jesus, a igreja foi edificada. E abençoado foi Pedro, que teve a revelação do trono de Deus. E ele recebeu a chave do céu. Então, o que Deus está falando para nós aqui? Não importa onde você está, se é na católica, se é na evangélica. Deus não está escolhendo religião. Deus está falando que a pedra é Jesus. E sobre ele edifica a igreja. Pedro recebeu revelação do céu. E Pedro era a igreja de Deus. Nós somos a igreja, o templo do Espírito de Deus. A igreja parede é um ambiente para que nós venhamos nos reunir, compartilhar nossa fé junto. Mas a igreja era Pedro que estava recebendo as revelações de Deus. Jesus não citou que Pedro, né? Desculpa, Jesus não citou a Pedro que a católica, a evangélica seja o nome da igreja. Ele falou sobre essa pedra. Sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. Pedro, sobre você eu edifico porque você recebeu revelação direto de Deus. Então veja só, você sabe quantos por aí estão anunciando o evangelho com mentiras para prender as pessoas numa religião que não é o evangelho verdadeiro, gritando, citando o nome de igreja para segurar que a igreja parede vai salvar, que o nome, a placa vai salvar. É mentira, gente. A verdadeira revelação vem da palavra, vem de Deus. Então Jesus está falando, a verdadeira igreja está naqueles que recebem a revelação direto do meu Pai, de Deus. Então quantos por aí estão com heresias?
Heresia de falar que a igreja católica, evangélica, seja qual a igreja. Prega o evangelho, não importa qual a igreja você está. O seu alvo é Cristo. A sua base é Jesus. A igreja está edificada em Jesus. Não está edificada na parede ou na placa. Então quantos por aí estão aproveitando, estão quebrando padrões, estão quebrando tudo aquilo que é uma essência boa. Jesus, Deus está chamando sua atenção hoje. Desperta a igreja para um tempo novo. Deus está chamando a atenção de um povo que está vivendo no engano, sendo conduzido por cegos. Pessoas que querem falar por suas próprias emoções. Não vai na palavra e não tem revelações direto do céu. Eu não estou aqui falando por teologia. Eu estou falando aqui com a permissão, com a proteção do Altíssimo, do Criador. Então, se Deus, Ele dá a revelação, Ele está chamando a atenção de um povo. Desperta, igreja. Desperta para o que vocês estão ouvindo. Muitos aí não estão sendo verdadeiros pastores. Muitos não estão sendo verdadeiros evangelistas. Não estão sendo verdadeiros padres, seja o que for onde você estiver. Preste atenção no conteúdo da palavra. Preste atenção. Que as palavras hoje, as pessoas hoje estão mudando, tudo é conteúdo. Vamos falar também. Uma forma para você entender. Preste atenção. O que você está ouvindo, quem está te conduzindo. Para você não estar no engano. Você não passa a vida todo, o tempo todo. Depois culpar Deus. Culpar a palavra, culpar o evangelho não foi pregado. Eita, não, é você. O verdadeiro culpado é você. Não é ninguém, é você que está acreditando no que estão falando. Então desperta. Você tem um livro sagrado, tem uma Bíblia para você entender que está escrito, é um manual para toda a humanidade. Então quando você entra, que você mergulha, que você busca Deus, que você tem intimidade com Deus, você entende que nem todos vão errar. Padre, pastores, seja quem for, é humano, vão errar nas palavras, vão errar nas revelações, se não for de Deus. Jesus falou bem claro, abençoado és tu, porque essa revelação não veio do homem. Não veio do homem, não veio da carne. Veio diretamente de Deus. Quem tu acha que eu sou? Foi revelado direto do Pai. Porque ele foi escolhido para receber as revelações direto de Deus. Então, você que está aí se preocupando com o que as pessoas estão falando, querendo parar, você tem intimidade com Deus, não pare. Porque Deus sabe, conhece quem Ele chama. Ele se responsabiliza por aqueles que Ele entrega as revelações que Ele chamou. Então não se preocupe. Tinha muitos discípulos, mas Deus escolheu um para dar revelação. Então veja só, não acredite que você vai morrer se você não for para a igreja católica, se você for para a igreja evangélica. Pare, isso é heresia. Você precisa mergulhar, é tempo de você buscar a sua salvação. Você tem que ir na igreja sim. Você tem que se reunir. É muito importante você colocar suas vestes. Está escrito, né? Põe sua melhor veste e vai à minha casa. O templo de adoração. Está falando. O templo de adoração. É para ir adorar a Deus, somente um. O Criador. Nós fomos criados para adorar a Deus e não tem outro fundamento. Não tem outra explicação. Nós somos adoradores do Criador. Então vai à minha casa, ao meu templo de adoração. Então vá ao templo, não deixe de ir ao templo do Senhor. Mas cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com quem você está seguindo. Porque Deus é um Deus fiel e Ele não vai deixar a igreja dele. Está dizendo aqui, o arde, olha, o inferno não prevalecerá contra ela, não prevalecerá contra a minha igreja. A mentira não vai prevalecer. A mentira não vai destruir a igreja de Deus. Porque Jesus é a base. Ele é a verdade. A vida. Então, vamos prestar atenção. Que Deus abençoe o seu dia, a sua jornada com Deus.